Olá, alfinetanos, eu estou aqui com a Tailine Oliveira, psicóloga, e a gente vai conversar não, vou entrevistá-la, na verdade, sobre essa questão da palmada, da agressão física, que é cultural, sobretudo aqui no Brasil, dos pais na educação dos filhos, né? Essa polêmica, ela foi insuflada pelo novo ministro da Educação, que teve um vídeo vazado aí na internet, resgataram um vídeo dele. Enfim, e eu senti a necessidade de fazer essa entrevista para poder dar uma abordagem científica, né? Para que a gente não fique no achismo. Eu acho que é bom, eu acho que é ruim. Enfim, Tailine, dê suas credenciais aí. Você é psicóloga com mestrado em quê mesmo? Eu sou psicóloga infantil, o meu mestrado é na área de teoria e pesquisa do comportamento. E aí acho que é isso, eu sou ex-coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação de Afrânio, e tenho experiência aí na área de desenvolvimento atípico, de orientação familiar, de saúde mental. Acho que é isso. A sua graduação foi em psicologia e a especialização na parte infantil, foi isso? Ou já a graduação que já foi com ênfase? Não, a minha graduação é na área de bacharel em psicologia, e a minha trajetória toda foi na área de educação. Na verdade, antes da psicologia, a minha mãe, ela tinha uma escola, né? Minha mãe era pedagoga, e aí toda a minha trajetória de profissional mesmo foi na área da docência e na área de orientação familiar e tratamento de crianças, né? De crianças com desenvolvimento típico e com desenvolvimento atípico. Então, vamos lá, vamos para o assunto. Como eu já havia introduzido, resgataram aí um vídeo do pastor Milton Ribeiro, que é o novo ministro da Educação, acho que vai ser nomeado ainda, mas já está confirmado, em que ele defende, assim, que no processo de educação que exista dor, né? O que ele disse foi isso, que precisa ter dor. Ele não falou de dor física, mas sendo dor física ou psicológica, acho que não tem assim tanta diferença, mas só para reproduzir exatamente o que ele falou. Então, isso deu abertura para a gente falar sobre esse tema aí. Enfim, Taline, o que a literatura diz a esse respeito de educar a criança através desse tipo de punição, seja dor física, dor psicológica, enfim? Então, a gente pode ir por vários caminhos, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente pode começar com contexto histórico, a gente pode falar de bastante coisa. Eu vou tentar ser o mais prática possível, e vou começar falando, né? Ele fala bastante sobre o castigo, sobre a importância da dor no processo de educação. E aí ele vai citar a Bíblia, enfim. Para a minha abordagem, que é a análise do comportamento, o que ele está chamando ali de dor, de castigo, é o que a gente vai chamar de comportamentos agressivos. E tem várias formas de demonstração no comportamento agressivo, né? Tem N formas em que isso pode se manifestar, mas, no geral, a gente vai dizer que o comportamento agressivo, ele tem a função dele, a principal função, é o intuito de gerar prejuízo intencional para uma pessoa e para o contexto que ele traz, principalmente para a criança e para o adolescente. Para a análise do comportamento, a gente vai começar a ter contribuições importantíssimas, desde pesquisas básicas na área mais experimental, lá em 1962, até pesquisas muito mais aplicadas e recentes, falando que a dor, ela gera agressividade. Ou né, mais de forma mais aplicada, o controle coercitivo, ele gera contra-controle. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a criança, quando ela apanha ou quando ela recebe algum outro tipo de castigo físico, isso aumenta a probabilidade dela desenvolver também comportamentos agressivos. Ela também agir de formas agressivas nos seus ambientes sociais, que pode ser com os pais, pode ser com os irmãos, com os primos, com os colegas da escola, com os professores. E isso vira um ciclo da violência, né? A gente começa a perpetuar os atos violentos e isso vai passando de geração a geração. Quando a gente vai olhar dados, por exemplo, do IBGE, a gente vai ver que 20%
das crianças e dos adolescentes, eles passam por alguma situação de adversidade, de agressão física. E desses 20%, 80% dessas demonstrações de agressividade, elas acontecem pelos pais. E, né, muito provavelmente, os pais que agridem foram pais que sofreram maus tratos também. E aí isso dá assunto, né, para outro vídeo até, se a gente for falar sobre quais as consequências que o comportamento agressivo tem para quem comete. E isso é outro assunto. A gente vai focar mais em, né, focando mais na visão da criança, nas consequências da criança e do adolescente. E aí cabe ao Estado sugerir, né, serviços, políticas públicas e estratégias para evitar esse tipo de ciclo de violência que acontece repetidamente. É um consenso, praticamente, nas áreas da saúde, da educação, da assistência social, do âmbito jurídico, que o comportamento agressivo, ele não gera consequências efetivas, positivas e saudáveis, como o senso comum acaba acreditando, como algumas pessoas acabam falando por aí. E né, muita gente vai dizer assim, eu apanhei e não morri. Né? Eu apanhei e isso foi importante para me tornar uma pessoa decente. E a gente precisa considerar que as nossas experiências com maus tratos ou com castigos físicos ou psicológicos que a gente recebeu não foram só o que a gente recebeu. A gente também recebeu outros valores que também interferem na nossa formação como cidadão. E a gente vai ter um exemplo muito prático que eu gosto de falar, que é quando que a violência ela deixa de ser uma prática incentivada para ela ser uma prática condenável, porque a violência ela não é incentivada em todos os âmbitos sociais. Ela é muito incentivada nesse senso comum pelos pais dentro de casa, mas tem um momento que isso passa a ser crime. Então, vamos focar em um exemplo aqui. Eu tenho uma criança e ela tirou uma nota baixa. E aí ela tirou uma nota baixa, eu vou lá e bato nela. Eu castigo ela fisicamente por causa da nota baixa que ela teve. Isso é ok, isso é permitido. Agora, se eu sou chefe de uma pessoa que ela não atinge uma meta dentro da minha empresa e eu bato nela, isso é inadmissível, né? O que diferencia essas duas coisas? Quando uma criança ela se comporta de uma forma inadequada, ou ela tem um comportamento ruim no supermercado, no aniversário, na rua, eu vou lá e bato nela. Eu castigo ela ali de alguma forma. E isso é ok, é os pais que estão educando a criança. Mas, por exemplo, se uma pessoa se comporta de forma errada no trânsito, eu vou lá e bato nela, isso não é permitido. E o que está separando essas coisas? E aí as pessoas podem falar assim, mas não é da família. A pessoa chefe não é da família. A pessoa no trânsito não é da família. Mas a lei, por exemplo, Maria da Penha, ela vai contrapor isso, porque ela vai dizer assim, olha, a gente tem uma relação familiar, mas isso também não é permitido. Isso também é crime. E aí, novamente, volta a não fazer sentido a agressão que crianças e adolescentes sofrem dentro do ambiente onde eles deveriam se sentir mais seguros. E aí, né, a gente vai desenvolver algumas questões com relação a isso. E, então, em resumo, essa primeira contribuição que a análise do comportamento traz para a gente quanto mais eu agrido fisicamente ou psicologicamente uma criança, mais eu incentivo com que ela agrida física ou psicologicamente outras pessoas com quem ela venha conviver, seja com 2 anos de idade ou com 50 anos de idade, quando ela tiver outros filhos, por exemplo. E aí, pronto, essa é a primeira contribuição que eu acho interessante trazer. Outra contribuição é sobre comportamentos de fuga e esquiva. Por exemplo, quanto menos comportamento de fuga e esquiva eu posso ter para me livrar do comportamento agressivo que eu sou, mais agressivo eu vou ser. Um exemplo. Se né, na minha vida adulta, eu estou trabalhando numa empresa e esse chefe, ele abusa do poder comigo. Eu tenho a possibilidade de me demitir, né? Eu posso procurar outro emprego, eu posso denunciar.
Se eu frequento uma festa, eu vou a uma festa e de repente eu sofro algum tipo de agressão, eu posso procurar um segurança, eu posso evitar voltar naquele lugar de novo, eu posso fazer uma denúncia. Então, eu tenho um comportamento de fuga e esquiva que eu posso emitir no meu ambiente. Agora, se eu sou uma criança e eu estou, uma criança ou um adolescente, estou dentro do meu ambiente familiar e eu sofro agressões, né? E aí eu apanho de chinelo, de fio, de cinto, puxões de cabelo, chute, tapa na cara, ou então eu ouço da minha família, você é burro, você não presta para nada, eu vou te devolver, eu vou te jogar no lixo, eu vou te dar para adoção, eu vou te abandonar, você vai morar com seu pai, você vai morar com a sua mãe. Como é que essa criança foge ou se esquiva desse ambiente familiar? Ela faz o quê? Ela vai para onde? Ela não tem muito escapatória, não tem muito o que fazer. E aí, essa ausência de estratégia, ela torna com que os comportamentos agressivos eles sejam ainda mais consistentes. Novamente, a gente está fortalecendo o ciclo da violência. Quando essa violência ela é intensa, ela é repetitiva, nesse ambiente familiar, eu gero mais agressividade. Então, no caso, você está colocando mais ou menos no mesmo patamar você provocar dor física ou dor psicológica, né? Estaria no mesmo patamar, assim, mais ou menos, né? Elas estão no mesmo patamar. A única diferença é que uma vai ser mais visível e a outra não. Uma vai ser mais implícita e a outra não. Mas os efeitos colaterais, no geral, as reações emocionais, elas são muito parecidas. E tem estudos que vão dizer até que os aspectos psicológicos, eles causam ainda mais traumas do que as próprias agressões físicas. Mas, no geral, a gente coloca tudo numa mesma análise. Porque elas, de certa forma, as duas formas de agressividade, elas comprometem de forma negativa o desenvolvimento humano de qualquer pessoa, né? De qualquer pessoa. E acaba que a forma como essas pessoas que sofrem esse tipo de situação, elas aprendem a lidar com aquilo é reagindo. E, geralmente, essas reações, elas não são positivas. Não é, eu apanho, eu vou estudar mais. Eu apanho e eu vou me tornar uma pessoa melhor. Eu apanho e eu agrido outras pessoas. Eu me automutilo. Eu faço uso abusivo de substâncias psicoativas, lícitas ou ilícitas. Eu desenvolvo compulsão alimentar, compulsão sexual. Tudo isso geram formas de anestesiar um pouco do sofrimento psicológico que essa situação me causa. E outra contribuição que eu acho muito importante da gente falar também é a relação que o comportamento agressivo tem com a falta de habilidade social. A gente vai ter uma robustez muito grande na análise do comportamento, falando que o comportamento agressivo ele é uma dificuldade que essa pessoa tem de ter uma forma de comunicação mais elaborada. Vamos pensar no bebê. O bebê, ele chora. Ele chora quando ele está com fome, ele chora quando ele está com sono, quando ele está com dor. A criança, nos primeiros anos de vida, ela morde os colegas, ela bate, ela chuta, ela se joga no chão. E se a gente for parar para pensar, são formas muito primitivas de comunicação. E, aos poucos, ela aprende a se expressar. Ela aprende que ela não precisa morder. Ela pode falar, não faz isso comigo. Por favor, para. Eu não gosto do jeito que você está brincando comigo. Ela vai procurar um adulto. Ela chega para o adulto e fala assim, professora, fulano de tal pegou meu lápis. Mãe, fulano de tal pegou meu brinquedo. Então, a gente vai aprendendo a ter formas mais elaboradas de comunicação, a se comunicar de uma forma melhor. E quando a criança ela aprende esse repertório dentro de casa de agressividade, o que ela está aprendendo? Ela está aprendendo que é a agressividade e não uma comunicação apropriada que faz com que ela evite situações de desagrado. Por exemplo, uma criança está gritando e a mãe vem dar um tapa na boca dela e ela para. Na medida que isso acontece várias vezes ali, de formas repetitivas, o que essa criança aprendeu?
Ela aprendeu que quando alguém faz uma coisa que ela não gosta, ela pode dar um tapa. E essa pessoa para de fazer isso. E aí eu comprometo o repertório de uma vida inteira. Porque se a gente parar para pensar, né, e eu vou me arriscar a inferir algumas coisas aqui, vira um problema de saúde pública. Porque, por exemplo, a gente tem problemas de violência doméstica, de feminicídio, de agressão a pessoas LGBTQIA+, violência na abordagem policial, abuso de poder de chefes de empresas, que talvez a raiz esteja lá atrás. Talvez seja da dificuldade dessa pessoa de se comunicar de uma forma mais socialmente apropriada e também, ao mesmo tempo, de lidar com situações que me desagradam. Então, vejam como as coisas podem estar muito relacionadas com tudo isso que é vivido ali nos primeiros anos de vida. E aí eu acho que são essas as 3 contribuições assim que a gente pode trazer de forma bem geral de quais são os impactos desses maus tratos, dessa agressividade nesse período de vida. Principalmente vindo de um núcleo para onde você volta todos os dias, né? É um ambiente onde você deveria se sentir amado, se sentir feliz, te ensinar habilidades mais aprimoradas, porque quando a gente está falando de agressividade, a gente está falando de um repertório muito instintivo da nossa espécie. Se a gente for pensar no conceito aí de civilidade, por exemplo, a agressividade é o oposto de civilidade. Né? Ela é grosseria, ela é indelicadeza, ela é selvageria. E como é que é possível o ministro da Educação incentivar práticas tão limitadas e instintivas para um país inteiro, né? E eu acho que o que atrapalha também as pessoas a entenderem isso são os exemplos anedóticos, né? Tipo assim, eu não tenho trauma nenhum. Primeiro que ele nem sabe se tem, né? Mas ele diz, eu não tenho trauma nenhum. Fulano também não tem trauma nenhum. Mas existem casos, inclusive, de pessoas que foram abusadas sexualmente na infância, que aparentemente não tem trauma, né? Então, é o exemplo anedótico, né? Que é fora da análise científica. Isso tem muita relação com o que está acontecendo ao mesmo tempo em que esse comportamento agressivo acontece. Existe uma coisa que né, eu vou tentar falar um pouquinho, mas não sei se vai ficar confuso, que o comportamento agressivo, eu bater no meu filho, pode estar relacionado com o carinho que eu faço nele depois, porque eu me sinto culpado. Sabe? Então, existe toda uma literatura para falar que, às vezes, a criança se comporta de forma inadequada porque é o jeito que ela tem de ter atenção. Mesmo que a atenção venha com um comportamento agressivo, às vezes depois ela vem com uma culpa, ela vem com a família que se direciona de uma forma diferente para essa criança, então vira um encadeamento. Sabe? Eu faço uma coisa que não é legal, a minha família me bate, mas depois eu recebo atenção, porque se eu não fizer nenhum comportamento, digamos assim, né, mal visto pela minha família, eu não vou receber aquele carinho depois. E outras coisas às vezes você tem essa punição física ou psicológica, mas você também tem muito carinho, você tem ensino de valores, às vezes uma coisa não é excludente, né? Não são eventos mutuamente excludentes. Você apanha e a sua família é totalmente negligente, ela não te dá comida, ela não te proporciona outras coisas. Às vezes essas coisas acontecem ao mesmo tempo. O que a gente da psicologia e da análise do comportamento vai dizer existem formas mais efetivas, né? Existem formas de educação que elas envolvem menos efeitos colaterais. E a gente vai ver, né, tem até essas piadas aí com relação à psicologia, por exemplo, que fala assim, eu vou fazer terapia para descobrir que a culpa é dos meus pais. Né? Porque tudo está lá nos pais, o início de tudo está lá. E, às vezes, isso faz algum sentido, porque a sua família, ela é o seu macrosistema em algum momento da sua vida. Ela é toda a sua sociedade. Tem um momento que você não está na escola, você não está em lugar nenhum, você só existe na sua família. E aí, depois, você começa a existir para a sua família e a existir para a escola. E imagina, hoje em dia a gente tem grupo de WhatsApp, a gente tem trabalho, a gente trabalha em lugares diferentes, a gente tem
relacionamentos, a gente tem muitos microsistemas que compõem quem nós somos. Mas no início da nossa vida, a gente tem basicamente dois, que são as pessoas que moram com a gente e as pessoas que estudam com a gente, as pessoas que ensinam a gente. Então, tudo que acontece na escola ou na família acaba tendo uma proporção muito grande. E é isso que a gente quer propagar. O que acontece dentro da sua casa, e principalmente quando isso está relacionado a agressões físicas ou psicológicas, isso pode ter um impacto muito determinante durante alguns anos da vida dessa pessoa. E isso tem danos, tem prejuízos mesmo, tem prejuízos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E não é mimimi da psicologia, né? Não é porque, nossa, não, é esse povo que está falando agora que a gente não pode mais colocar limite, não pode mais disciplinar, agora tem que fazer tudo que a criança quer. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que existem formas que são mais saudáveis, de proporcionar um ambiente que vai ajudar essas crianças e esses adolescentes a terem boa autoestima, a serem resilientes. Mais importante do que a gente ter crianças e adolescentes obedientes, a gente também quer outras coisas. A gente quer que eles se sintam amados, que eles se sintam felizes, que eles se sintam capazes de ir atrás dos sonhos, dos objetivos. E mesmo no pior das hipóteses, se essa punição funciona, ela vai gerar filhos obedientes, mas e todas as outras coisas que são importantes para a gente se desenvolver de uma forma melhor, né? Enfim, você já introduziu a parte da legislação, né? Você tem alguma coisa para complementar? Porque a segunda pergunta é sobre a lei brasileira. O que é que a lei brasileira diz a esse respeito? O que é proibido, o que não é proibido? Você quer complementar alguma coisa nessa parte? Eu vou falar só algumas coisas básicas, assim, que vão reafirmar tudo isso que a gente está dizendo na psicologia, que não é só né, defender que a criança vai fazer o que ela quer, mas a nível de poder judiciário, de Ministério Público, de Defensoria Pública, a gente também tem né, de legislação, a gente também tem um corpo muito sólido para defender que o ciclo da violência, os maus tratos, os comportamentos agressivos, eles não são incentivados por nenhum órgão, né, público ou privado. E a gente vai ter isso lá no artigo 227 da Constituição Federal de 1988, que eu não vou saber dizer exatamente, mas ela vai dizer que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar para a criança, para o adolescente e para o jovem o direito à vida, à saúde, à alimentação, à dignidade, a respeito, à liberdade, a lazer, a profissionalização, a cultura, enfim, tudo que é possível tem que ser defendido pela família, pela sociedade e pelo Estado, para que essa criança, esse adolescente, dentro do convívio familiar e em sociedade, ele seja protegido. E lá eles ainda falam assim, é um direito a todas essas coisas com prioridade. Então, se existe, por exemplo, uma família, existe uma mãe, um pai e a criança, a gente vai priorizar o que é direito para a criança. A gente vai sempre pensar no que é melhor para a criança. E a gente também tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também vai falar que é proibido o uso de castigos físicos ou o que eles chamam lá de tratamentos cruéis ou degradantes, que quer dizer você humilhar, você ameaçar, que tudo isso também não é permitido para o processo de desenvolvimento da criança e do adolescente. E aí a gente tem a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança também, que vão reafirmar a mesma coisa. E o que é feito com relação a isso? Imagina que a gente está falando sobre aquele ciclo da violência. Isso acaba como? Como é que um dia a gente está batendo nas crianças e no outro a gente está tendo medidas completamente diferentes? Porque é uma prática cultural, né? Como você falou no início, no Brasil é uma prática cultural esses comportamentos voltados para castigar, para punir os filhos. E a gente precisa começar com políticas públicas, com serviços que favoreçam essa conscientização e essa reflexão sobre esse assunto. Então, esse debate ele tem que estar nas filas de espera da Unidade Básica de Saúde, ele tem que estar sendo debatido em reunião de pais e mestres na escola,
no NASF, no CRAS, no CREAS, em todos os serviços possíveis, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode sentar e esperar que todas as famílias se conscientizem de livre e espontânea vontade. Então, a gente também vai ter medidas de controle, que é quando tem a integração, né, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário, com relação aí ao Conselho Tutelar, por exemplo, ou a outros órgãos não governamentais, que também vão dizer assim, olha, você pode perder a guarda do seu filho. Eu não sei se o termo é guarda nesse caso, mas aí você pode perder o poder familiar que você tem sobre a criança ou adolescente, se você, no Código Civil, eles vão chamar de castigar castigar, assim, de uma forma desmedida. Eu não lembro o termo agora, mas é tipo castigar desmedidamente o seu filho. E aí você pode perder, né, essa guarda. Tem umas penas também, pena de que pode variar de 3 a 20 salários mínimos, a gente não sabe até que ponto isso é efetivo, eu não conheço dados sobre isso, mas são estratégias que estão acontecendo aí no nosso país para proporcionar de que, ao mesmo tempo, a gente tenha conscientização e que a gente também tenha uma medida de controle para evitar que as crianças não tenham que lidar com esse tipo de situação de uma forma intensa e repetitiva ao longo do seu desenvolvimento. Então, a lei fala em agredir de forma desmedida. Como é? Então, existe um certo nível que é aceito pela lei, ou seja, a palmadinha. Como é que está colocado isso aí? Então, o que eles vão dizer é castigo físico, né, como o ECA vai dizer, castigo físico, tratamentos cruéis ou degradantes, eles são proibidos, mas você não vai responder a nível né, de uma pena ou de você perder a guarda do seu filho, porque imagina se hoje a gente coloca que assim, bateu no seu filho, ele vai embora da sua casa, né? O que a gente vai fazer com todas essas crianças e esses adolescentes? A gente não tem nem onde colocar todas as crianças e adolescentes que apanham no Brasil, vão para onde? E aí você tem uma medida de, por exemplo, o Conselho Tutelar, ele faz visita, ele orienta, ele auxilia, ele dá advertência, então é todo um processo até você chegar no momento que você vai considerar, olha, você castiga de forma, né, muito intensa, de uma forma desmedida aí o seu filho, a ponto dele não poder mais estar no mesmo teto que você, a ponto de você não ser mais o defensor legal dele, por exemplo. Então, a análise ela é subjetiva mesmo, né? Não tem jeito, né? Tem que ser subjetiva, porque você não tem como botar um grau de medir o que é, né? A força e tal, não tem como. Eu não sei exatamente, né? Eu não vou saber a fundo, talvez até tenha. Mas, por exemplo, esse trabalho depende muito, o Conselho Tutelar, as pessoas que trabalham dentro do Conselho, elas são cidadãos comuns, que ocupam voluntariamente esses cargos, e aí eles podem ter a visão deles. Eles podem achar que não, esse tipo de agressão aqui, eu acho que tá ok. Esse tipo aqui eu acho que não. E aí, infelizmente, a gente vai depender de um olhar subjetivo, por exemplo, das pessoas que compõem o Conselho Tutelar de cada região. Mas, no geral, eu acho que, pelo menos teoricamente, o Estado, ele se direciona para que essas práticas não aconteçam, né? Que elas deixem de acontecer mesmo em todas as situações cabíveis. Ok. Vamos para a terceira pergunta aqui. Então, agora a parte da solução, né? Os pais estão com o menino endiabrado dentro de casa aí. Como solucionar, então, assim, sem agredir, sem causar danos, sem agredir a criança fisicamente, psicologicamente, como colocar limites? Tem várias crianças hiperativas hoje em dia, enfim, agora a parte da solução. A análise do comportamento, né, ela vai dizer, né, como eu já falei, que é importante a gente pensar em medidas que são mais saudáveis para a promoção de bem-estar, né? Como é que a gente faz para promover mais bem-estar? E a gente hoje já tem essas discussões muito claras a nível de empresa, por exemplo.
E aí a gente tem, como é que a gente faz com que as pessoas se sintam mais à vontade, né, dentro do ambiente de trabalho? Como é que a gente flexibiliza mais para que eles se sintam pertencentes a isso daqui? E aí a gente vai pensar num movimento muito parecido dentro da casa da gente. E aí a Lídia Weber, que ela tem um livro, eu posso mostrar depois, ela tem um livro que chama Eduque com Carinho. Ele é totalmente baseado em práticas com evidências científicas, e ela vai falar que o melhor modo da gente ensinar os nossos filhos é de um estilo participativo, que quer dizer muito limite e muito afeto. As pessoas ainda podem chegar até aqui e estarem pensando, eu ainda acho que bater no meu filho é o que funciona. Né? Essa discussão não me convenceu. E tem muito dado de vários analistas do comportamento, de várias pesquisas que foram publicadas aí ao longo do tempo, para dizer para a gente que as crianças, elas não param de se comportar daquela forma porque elas aprenderam, porque você educou, disciplinou, mas porque está doendo, né? Porque ela está chorando. E aí você tem uma mudança, uma redução abrupta, imediata do comportamento, porque ela está sofrendo, está dolorido, e ela para. Mas ela tem uma probabilidade enorme de voltar a se comportar daquele jeito em situações futuras. E aí o exemplo que eu dou para as pessoas mais céticas é, bater funciona, bater educa, bater disciplina. Então, por que bater faz parte de todo o processo da vida da criança? Porque se essa lógica é verdadeira, eu bato no meu filho 2 ou 3 vezes, porque aí ele se educa, e aí ele se disciplina, né? Se o meu filho tira nota baixa e eu bato nele, eu bato o quê? 2 ou 3 vezes e ele aprende a tirar nota mais alta, né? Se o meu filho se comporta de uma forma que eu não gosto, e eu vou lá e bato nele, 2 ou 3 vezes ele aprende a se comportar de outra forma. Mas quando a gente vai olhar para a prática, não é isso que acontece. As crianças e os adolescentes, eles apanham o tempo todo, quase que eles estão em casa. E por motivos semelhantes. Briga com o irmão, não comeu a comida toda, assistiu televisão fora do horário, não passou na escola, não passou de ano, enfim, 1 milhão de motivos. E são motivos corriqueiros, são motivos que voltam a acontecer. Então, essa educação, ela vem quando? Essa educação, ela só vale para quando eu saio de casa? Então, eu bato no meu filho a vida inteira para ele se educar quando ele sai? E aí a gente vai ver que o ciclo da violência, ele também acontece quando essa pessoa sai de casa. Se essa pessoa, ela não tem essa noção de comunicação socialmente apropriada, de se manifestar, de se expressar mesmo de outra forma, ela vai voltar a se engajar em comportamentos agressivos nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu convívio social, e por aí vai. E aí, o que a gente pensa de estratégia? A gente vai só... Não, a gente só dá amor, né? Chega lá, dá um monte de beijo na criança, ela se joga no chão e fala, ai, filha, não faz isso que eu te amo tanto. Não, o limite, ele faz parte, ele tem que fazer parte da educação de todas as crianças e adolescentes. Você precisa criar regras, você coloca limites, você cria rotina, isso é importante. E é importante também você criar uma regra que a criança compreenda. E aí eu vou ter relatos aqui para dizer, né, de pessoas que eu conheço que falam assim, às vezes eu apanhava não sabia nem por que eu estava apanhando, né? Às vezes eu apanhava não sabia nem o que estava acontecendo. E então, está educando o quê? Se o objetivo da punição física ou psicológica é disciplinar e me educar, quando eu não sei o que eu preciso aprender, como é que eu vou aprender? Eu sei como é que você vai aprender. Você cria regras para o seu filho e você ensina. Você faz acordos com ele. Por que a Lídia Weber ela vai dizer, por exemplo, de um estilo participativo? Porque eu vou fazer acordos com meu filho. Eu vou falar assim, olha, se você comer a comida toda, você come sobremesa. Se você não comer, você não vai assistir televisão. Tá combinado? E aí você tem uma consequência positiva para os comportamentos que você quer aumentar de frequência e você tem outro tipo de consequência para os comportamentos que você quer reduzir. E aí você tem que ser consistente, porque às vezes a gente agride, mas a gente flexibiliza, por exemplo, você vai ficar um dia sem assistir televisão porque você não fez o trabalho de matemática. Mas aí a gente vai assistir um filme, era domingo... Aí eu deixo, né? Eu flexibilizo. E aí eu também estou ensinando essa criança de que as regras, elas são flexíveis, elas não precisam ser seguidas.
E eu preciso ensinar para a criança que existe consistência nas regras institucionais. Senão eu começo a burlar as regras em todos os ambientes que eu vou. E isso se aprende dentro de casa. Eu crio regras, eu demonstro. Outra coisa que eu acho muito importante, que esse livro traz também, é sobre a noção de amor. Às vezes a gente coloca o amor como uma condição para o comportamento da criança. Eu te amo se você se comporta bem. Se você não se comporta bem, eu falo assim, eu não vou mais gostar de você, né? E o amor, para a criança, ele tem que ser incondicional. Os elogios, eles vêm de forma específica. Eu elogio você à medida que você se comporta de uma forma que eu acho legal, que eu acho que é interessante para o seu desenvolvimento e para o seu processo de aprendizagem. Mas o meu amor independe disso. Senão eu gero pessoas inseguras. Ou então pessoas que vão fazer de tudo para se sentirem aceitas, porque elas acham que eu preciso fazer com que você goste do que eu faço, porque é por isso que você vai gostar de mim, é por isso que você vai continuar comigo, é por isso que eu vou continuar trabalhando para você. E isso são medidas problemáticas, se a gente pensar a nível social. Outra coisa que é importante também, ensinar o seu filho a se expressar, porque lembra como a falta de habilidade de se expressar, ele tem a ver com comportamento agressivo? Quando eu não sei o que fazer, quando eu não sei falar sobre os meus sentimentos ou falar sobre o que me incomoda, eu ajo de forma agressiva. Então, se eu sei me expressar, eu já reduzo aí esse tipo de comportamento. Outra coisa, comparar, desqualificar, tudo isso é prejudicial. O meu filho tira uma nota, né, tira 7,5, eu falo assim, poxa, você podia ter tirado mais, né? Você não estuda, você não trabalha, você não faz nada, né? Se você estivesse trabalhando, se você tivesse que limpar a casa, fazer um monte de coisa, tudo bem. E aí você desmerece, às vezes, um avanço que é importante para ele. E aí você chama ele de burro, e aí você dá uma qualidade para ele que é de burro, de agressivo, ou de difícil de lidar, ou de gênio forte, quando você deveria estar falando de comportamento. Você tem dificuldade em matemática, você teve um comportamento explosivo com seu irmão. Você para de qualificar a pessoa e começa a falar sobre os comportamentos dela. E aí ela para de achar que ela não é boa o suficiente, que ela só faz besteira, que ela é um péssimo filho. E você começa a falar que ele tem problema em alguns comportamentos. Alguns comportamentos precisam ser melhorados, mas isso não faz de mim uma pessoa ruim. Não faz de mim uma pessoa que não é digna de ter essa família ou de estar nesse lugar. E as comparações também, né, de você comparar com o primo, de você comparar com o irmão, isso também é prejudicial, porque também vai comprometer a autoestima, a autoconfiança. Eu acho que, no geral, é isso. É você pensar em todas as formas de condições que você pode colocar dentro de casa, de limites, de disciplina, de regras e valores que são importantes para sua família. Cada família vai ter as suas prioridades. Isso pode ser ensinado desde pequeno. E não precisa ser através dos comportamentos agressivos. Legal. Vamos para a quarta pergunta aqui. A agressão física é praticada principalmente por questões culturais, né? Provavelmente os pais foram criados dessa forma também, e aí como eles acham que não tem trauma, então funciona, né? Eu acho que você até já respondeu parcialmente, seria como convencer os pais a não reproduzir essa prática, né? Se você quiser complementar mais alguma coisa, você já entrou meio um pouco nisso. A gente pensar um pouco da relação que esses comportamentos, eles vão ter, por exemplo, a nível de curto prazo, né? Essa criança, ela vai ter uma tendência maior de sentir raiva, de sentir medo do agressor, né? De evitar o agressor, de desenvolver comportamentos antissociais, por exemplo, como mentir. Se eu sei que se eu quebro uma coisa e a minha mãe me bate, eu escondo, eu minto, eu digo que não fui eu. E aí eu aprendo que a mentira, ela traz consequências positivas e eu começo a mentir em outros espaços sociais. Isso pode comprometer a minha relação com outras pessoas, dentro do trabalho, enfim, todos os espaços que eu frequento. Uma outra coisa que eu acho que é importante também é a noção de que eu apanhar pode me dar a falsa impressão de que amor tem a ver com machucar.
E eu posso crescer achando que me machucar também é uma forma de demonstrar amor. Porque a minha família fala assim, tá doendo mais em mim do que em você. Eu faço isso porque eu te amo. Eu faço isso porque eu quero que você seja um cidadão decente. Né? Eu quero que você seja uma pessoa de respeito. E aí, quando isso acontece em outros momentos da minha vida, eu vou achar que aquela outra pessoa, de repente um parceiro que eu tenho, uma parceira, ela me bate, mas ela me ama. E aí vai comprometer ainda mais quando eu vou sair dessa relação. Porque eu cresci achando que essas duas coisas elas estão diretamente relacionadas. Então, tem isso, tem o sentimento, né, de culpa, de medo, de raiva, de me sentir, sentir que eu um desamparo, que a gente chama de desamparo aprendido, que é eu tocar decepção da minha família. A minha família, eu não trago nada de bom. Isso é péssimo para o desenvolvimento humano. E a longo prazo, a gente vai ter transtornos psicológicos e sociais aí a rodo. Depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, comportamento autoestimulatório, uso abusivo, né, como eu já falei, de substâncias ilícitas, ilícitas também, principalmente a dificuldade de me relacionar. Eu vou ter dificuldade de me relacionar com outras pessoas, porque eu aprendi, a família da gente, ela é um modelo. A gente não escolhe que ela é um modelo para a gente aprender algumas coisas. Ela simplesmente é. Ela é um modelo de aprendizagem. E aí eu aprendo esses comportamentos em casa e eu vou ter dificuldade de me relacionar com pessoas. O que eu posso fazer na vida que não envolva me relacionar com as pessoas? E aí eu vou ter um prejuízo. Eu acho que, no geral, todos os transtornos psicológicos e sociais, eles vão ter que passar por isso. O comportamento antissocial, não é eu me isolar em casa, mas é eu ter dificuldade de me relacionar com outras pessoas, ou eu achar que a provocação é o comportamento de pirraça, ou de mentir, ou até de roubo, de furto, de assassinato. Enfim, tem várias outras coisas que eu posso relacionar dentro desse comportamento antissocial. Durante a sua fala aí me surgiu uma outra pergunta a respeito dessa coisa de naturalizar a agressão como uma demonstração de amor, né? Você tem algum dado ou alguma experiência como profissional no sentido da influência disso em relacionamentos abusivos? Sim, sim. Inclusive, só tem, né? Só tem dados falando sobre isso, que o relacionamento abusivo, ele é um ciclo de tipo, muito amor e muita violência. E aí, eu agrido você, eu te bato, eu te deixo marcada, eu falo várias coisas super ofensivas para você, e depois eu te dou um presente. Depois eu digo que te amo, eu digo que eu não sei viver sem você. A gente tem exemplos na mídia, por exemplo, de relacionamentos abusivos que a pessoa chega com um presente da Gucci, né? A pessoa trai, a pessoa te humilha, e aí depois eu chego com um presente da Gucci, eu te dou um carro. E aí, quando a gente está falando em outras situações, a gente pode estar falando de eu não vivo sem você. E às vezes, para essa pessoa, para essa mulher, né, geralmente, é muito importante aquilo que essa outra pessoa vai dizer. Poxa, mas né, ele me ama. Poxa, mas ele se arrependeu do que ele fez. Mas ele disse que agora ele vai fazer diferente. E aí o relacionamento abusivo, ele começa com agressões psicológicas, ele começa com a pessoa jogando alguma coisa dentro de casa, quebrando um copo, dando um murro na parede, daqui a pouco a pessoa te empurra, daqui a pouco ela tá agredindo você, né? Ela tá machucando você de uma forma muito intensa e repetitiva, e isso é muito claro, essa relação, né? Tem muitos estudos para mostrar pra gente sobre esse ciclo do relacionamento abusivo. E às vezes eu aprendi isso dentro de casa, porque o meu pai me batia e ele me amava muito. A minha mãe me batia e ela me amava muito. O meu irmão me batia, a minha avó, ou qualquer, né, resolução aí ampliada de família. E aí eu falo assim, ele me machuca, mas ele me ama. E aí eu passo anos e anos e anos dentro dessa relação, porque eu acho que eu mereço isso. Então, muito interessante a entrevista.
Então, vamos encerrar aqui. Muito obrigado, Taline, pela contribuição aqui, ao canal. Acredito que a galera vai gostar bastante do vídeo aí. E eu quero que você agora peça para o pessoal que está assistindo se inscrever no canal, clicar no sino para receber as notificações. Eu quero agradecer o convite, eu nem falei nada no início, né? A gente já foi falando logo de cara. Eu quero agradecer muito o convite, eu adoro falar, né, sobre esse assunto. Eu acho muito legal isso que você faz, de trazer pessoas que realmente vão trazer conhecimento científico. Porque talvez em algum momento a gente tenha dados novos, mas até o momento é importante que a gente se respalde com que as pessoas que estão estudando sobre o tema querem dizer. Então, eu acho muito, muito legal a sua proposta do seu canal. Gosto bastante e queria agradecer muito o convite. E aí, gente, essa entrevista maravilhosa. Sigam, façam perguntas que eu vou até entrar depois para responder, se vocês tiverem algumas perguntas. Então, façam perguntas, curtam, se inscrevam no canal, que de repente a gente faz outro vídeo aprimorando até mais um dos assuntos que não ficaram tão aprofundados. E é isso. Muito obrigada. Valeu.